Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao programa Arquitetura e Design. E hoje nós vamos falar de intercâmbio. E a nossa convidada aqui no estúdio, Tâmara de Andrade. Seja bem-vinda, Tâmara. Obrigada, Cris. E nós vamos conversar então sobre o teu intercâmbio que você fez na universidade, na Temple University. Isso. Como é que foi? Conta pra gente. Foi uma experiência muito boa. A vida da universidade lá é muito diferente daqui, né? Como eu já havia falado contigo, essa questão das pessoas morarem dentro da universidade, ter essa vida toda dentro da universidade é uma experiência muito diferente do que a gente tem aqui, dessa coisa de talvez estudar à noite, trabalhar durante o dia, então... O ritmo é totalmente Isso, eles diferente. priorizam tudo dentro da universidade mesmo lá. Os próprios alunos trabalham dentro das universidades, auxiliam professores ou, por exemplo, lá no bloco de arquitetura mesmo tinham máquinas a laser para cortar a laser, eram os alunos que cuidavam, então eles priorizam tudo dentro da universidade mesmo. Por que da escolha na Filadélfia? Porque a universidade que você foi é a Temple da Filadélfia. Sim, aham. Bom, o processo começou em setembro de 2014 e conforme o processo ia encaminhando, a gente tinha que escolher 3 opções de universidade. E a Temple era uma das minhas opções, porque eu já havia pesquisado sobre universidades, eu tinha visto que a arquitetura lá era um curso muito bom, muito forte. Já tinha um veterano meu que já tinha ido para lá, o Marco, ele já tinha ido para a Temple University, e eu acompanhava em blogs, até pessoas que estavam do Ciências Sem Fronteiras lá mesmo. Procurei bastante sobre as universidades, então a Temple era uma das minhas opções, e eu fiquei bem feliz de ter ido para lá, superou as expectativas. E você voltou há pouco tempo. Sim, 1 mês hoje. E como é que foi a sua volta? Tá sendo tranquila, um pouco corrida, né, porque eu voltei, já estava na 4ª semana de aula aqui, então... Para pegar o ritmo um pouco de volta, às vezes é complicado, mas nada que a gente não consiga acompanhar. E lá, você teve dificuldades com a língua? Com a língua em especial, não. Mas eu acho que... Já falava inglês? Já falava, mas quando a gente chega, a gente vê que é bem diferente do que a gente realmente aprende, assim, né? Mas eu acho que o que eu mais tive dificuldade no início, eu posso dizer que foi a adaptação. Por exemplo, eu tive disciplina de projeto, então a adaptação nesse aprendizado de um novo software e a adaptação à unidade de medida, que lá não é metros, né? O sistema não é métrico, é sistema em pés e polegadas. Então, acho que isso foi uma coisa que foi um pouquinho mais difícil, até mesmo porque os americanos, as pessoas que eu tinha aula lá, eles não entendem de metros. E eu não entendia de pés, né? Então, conversor e ia, mas no final deu tudo certo. Às vezes era meio difícil a comunicação até entre o professor, porque ele tentava entender, eu falando em metros, explicar, isso, né? E a gente tentava se comunicar, mas dava certo, no final dava certo. E com quem que você morava lá? Eu morava, bom, lá na Temple nós estávamos em 29 brasileiros, o grupo desse edital. Eu dividi apartamento com a Jéssica, que é uma gaúcha, e era muito bacana, a nossa convivência era muito, muito legal. Nós estávamos em um grupo de, se eu não me engano, 18 ou 17 estudantes de arquitetura, dentre esses 29. Então, era uma convivência muito legal, muito bacana. Pessoal do Brasil inteiro e do mundo também, né, que estudava na Temple. Então, a gente conseguia trocar muitas experiências, até das nossas universidades do Brasil também. E, Tâmara, essa experiência é um sonho de muita gente, né? Muitos acadêmicos que sonham em fazer intercâmbio e participar, inclusive, do Ciências Sem Fronteira. Como é que você conseguiu... através do que o contato, né, com o edital, como que você soube desse edital e como que você conseguiu o contato, o trâmite da faculdade com a universidade? Então, quando eu decidi que eu queria fazer mesmo, tinha que ficar ligado realmente no site do CNPq, da CAPES, né, do Ciências Sem Fronteiras, e esperar realmente o edital abrir, porque não tinha previsão certa de quando ia acontecer a abertura. Então, no momento em que o edital abriu, eu já fiz a minha inscrição e esse trâmite da faculdade com o governo, com a Universidade Americana, é no momento da homologação da inscrição, né? Que são separadas, se eu não me engano, em 3 fases. Essa primeira fase era a nota do Enem, o histórico acadêmico e a nota de proficiência.
Aí, a partir disso, tinha que haver a homologação da nossa universidade perante ao governo. Então, é nessa hora que a FAG, né, o núcleo de pesquisa, no caso o COPEX, eles têm que, no caso, nos aprovar para passar a nossa inscrição para frente mesmo. E continuava o processo, era o chamado Common Application que a gente fazia, no caso, para o edital dos Estados Unidos. E tinham vários essays, né, redações que a gente tinha que fazer com um número certo de palavras para explicar qual que era a nossa expectativa nos Estados Unidos, qual que era o nosso objetivo de estudo, essa escolha das matérias que nós íamos fazer lá. Então, é uma coisa que é por ti, assim. Tu tem que entrar em sites de universidades para pesquisar quais que você até gostaria de ser escolhido, né? Pesquisar as matérias que seriam... que você gostaria de cursar, que seria proveitosa para você e outros documentos a mais que a gente tinha que mandar e fazer tudo. Não é simples, né? Tem que ter muita força de vontade. É correria. O processo, né, é uma coisinha burocrática. Na verdade, a gente tem essa questão do processo, a gente pensa assim, passou, né, acabou, mas nós tínhamos coisas para fazer lá até agora, né? No final, nós tínhamos que mandar documentos, explicando também como que foi o academic training, que é esses 3 últimos meses. Então, continua, a burocracia não acaba, né? A gente pensa que vai acabar quando a gente começa, mas na verdade só inicia, mas foi tranquilo. Esses últimos 3 meses foi o seu estágio em Chicago. Isso. Que você conseguiu fazer estágio lá. Como é que foi o estágio? Foi muito bem proveitoso. Era uma área que eu queria focar um pouco mais, que era na área de urbanismo. Uhum. Então, o estágio ele era intervenções urbanas nos chamados vazios de Chicago, né? Olha só. Vazios urbanos. Então, era baseado na pesquisa do meu professor, o professor era o David Brown, era na Escola de Arquitetura da UIC, da University of Illinois, lá em Chicago. E no ano em que ele começou o mapeamento, ele tinha mapeado em volta de 15 mil lotes vazios na cidade, sendo de propriedade privada e pública, né? E nesse ano, quem estagiou com ele foi eu e mais 2 brasileiras, também participantes do Ciência Sem Fronteiras. E o projeto foi muito bacana, ele nos levou até nesse caso, a gente focou em um bairro da cidade. Ele já tinha exposto uma das suas intervenções na Bienal de Chicago desse ano, que ocorreu, se não me engano, em março. Ele nos levou para esse núcleo de arquitetura, para nos mostrar como era. A gente visitou o bairro, então a gente teve esse contato direto para ver como era. E foi muito, muito proveitoso. Cada uma de nós 3 conseguimos, acho que até superar a expectativa de criar, de ter ideias, porque assim, a ideia principal dele era ter essa intervenção, mas não todas com a mesma característica, sabe? Cada uma trazendo um pouco de sua característica, do seu modo de pensar arquitetonicamente. E ele também ficou bem satisfeito, até nos últimos dias falou que a gente podia manter contato, né, caso puderam no compartilhar futuro. Bastante coisa. Sim, foi uma coisa bem proveitosa, assim, se a gente tinha alguma dúvida, alguma dificuldade, ele nos ajudava. E em Chicago também tem muita obra de arquitetura, muita coisa de arquitetura, para a gente poder visitar, para a gente entender um pouco mais, né, tipo, de toda essa história que a gente acaba estudando. Então é muito proveitoso, foi sensacional. E o que você vai levar para a vida disso tudo? Nossa, a gente costumava dizer assim que esse ano que a gente passa lá é uma vida em um ano, né? Não é um ano em um ano das nossas vidas. O crescimento, tanto pessoal quanto profissional, foi uma coisa extremamente proveitosa para mim e acho que para todos que estavam comigo e a todos que participaram do programa. E eu acho que o que a gente mais aprende mesmo, assim, em tudo, é saber respeitar o próximo, né? Indiferente de todas as diferenças ou crenças, se você aceita ou não, acho que é o respeito mútuo acima de tudo. Tanto na profissão quanto na vida pessoal. Então, acho que isso foi um grande... respeitar e ajudar. Exato, exato. Que legal. E sonhos para o futuro? Pretendo voltar, né? Sem dúvida. Sim, pretendo. Mas agora a prioridade realmente é
acabar Certo. aqui, né? Cada coisa ao seu Isso, mas sim, penso muito em fazer uma pós ou um mestrado, alguma coisa assim, fora, ou também se tiver oportunidade. Não pretendo parar de estudar, assim, Isso realmente. Isso Pretendo mesmo, então. continuar. Legal. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Eu desejo toda a sorte para você. Obrigada. E até a próxima. Até. E a gente fica por aqui com o programa Arquitetura e Design. Eu espero você na próxima edição. Tchau!